Eu acho, né, em primeiro lugar, é muito difícil a gente examinar a origem da nossa busca por autoconhecimento. Por quê? Porque no nosso mundo ocidental, a gente foi historicamente cunhado ou martelado nessa tecla desde 500 anos antes de Cristo. O autoconhecimento é o norte praticamente de todas as filosofias. Você tem a primeira frase de autoconhecimento que se tem notícia, né, assim, claramente no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, né? Todo mundo atribui essa frase a Sócrates, mas não. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Todo mundo atribui a Sócrates. Sócrates falou um pouco diferente, né? Sócrates falou: uma vida, como é que era? Uma vida não examinada não merece ser vivida. E aí que tá, né? Essa frase ela tem tanta confusão embutida, porque geralmente as pessoas falam assim. Eu já vou chegar na questão principal, mas só para elucidar um pouco essa confusão. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Muita gente acha, né, que interpretar essa frase é chegar à conclusão de que uma vida sem autoconhecimento, sem reflexões, não merece ser vivida. E não foi por esse caminho. O que ele quis dizer com isso, né? E depois séculos, né? Quase 20 séculos depois, mais até, Nietzsche retoma essa frase, naquela coisa do eterno retorno, né? Mas Sócrates disse o seguinte, bom, no meu entender, eu acho que no entender da maioria das pessoas que eu conheço, disse o seguinte: não importa o caminho que você ande, não importa as escolhas que você faça, a tua vida é a tua vida e ela precisa ser examinada, independentemente das escolhas que você fez. Não existe um caminho, existem vários caminhos. O caminho que você escolher andar precisa de exame, precisa de reflexão. E não aquela coisa, eu estou aqui no meu mosteiro refletindo sobre a minha existência de uma forma contemplativa e esse é o caminho, ou o único caminho que leva ao autoconhecimento. Não. O autoconhecimento, ele pertence a cada um de nós a partir do momento que você se reconhece como um indivíduo, uma pessoa separada das. A gente tem essa trinca grega que fala, né, clássica, que fala, né, bastante sobre isso, cada um com um viés, cada um com uma teoria, Sócrates, Platão e Aristóteles, frisando que Sócrates nunca deixou nada escrito, né, assim como Jesus. Sócrates nunca escreveu. Jesus, pelo menos, a gente tem já disse isso aqui, né? A gente tem uma passagem dele na Bíblia que ele está escrevendo, só que ele está escrevendo na areia, né? O que estava escrito ali naquela mensagem a gente não sabe, mas na areia o vento apaga, né? Que foi antes do apedrejamento da adúltera, que Jesus disse a célebre frase, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele estava escrevendo na areia, agora o que que era, né? Vai saber. Sócrates também não deixou nada escrito, mas Platão escreveu por Sócrates, né? Tentou reproduzir alguns diálogos, tentou reproduzir algumas lições, algumas eu acredito que sejam, né, interpoladas pelo próprio Platão, que era genial também, né? Mas essa busca por autoconhecimento começa quando você vence a questão mitológica, quando você vence a questão a, 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 a questão da crença bruta e se assume como indivíduo. Quem sou eu? Onde eu estou?
o que que eu quero, o que me guia, quais são meus valores, né? Geralmente, na antiguidade, né, principalmente na antiguidade grega, o autoconhecimento ele era muito rigoroso, né? Ele geralmente estava vinculado à sabedoria. Quanto mais você angariava conhecimento, mais você tinha condições de refletir sobre você mesmo. 500 anos depois, na Palestina, veio um cara, que a gente acabou de citar ele aqui, né? E ele trouxe alguns ensinamentos preciosos. E talvez a forma de conhecimento que ele propôs, ou de autoconhecimento que ele propôs, seja inalcançável por nenhum dos filósofos que a gente conhece, dos mais famosos até os mais obscuros. E aí, 500 anos depois, né, mais ou menos, a gente vai falar ou vai conhecer uma outra proposta de autoconhecimento. Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Ele, além de resumir todo o Antigo Testamento, ele propõe uma forma de autoconhecimento onde, de certa forma, você se reconheça, tá, no outro. Quando você estabelece um vínculo afetivo dessa forma, ou a capacidade que você tem de amar outra pessoa, mostra claramente quem é você, cara. Isso só foi retomado séculos depois com a psicanálise, com a psicologia. Até então, né, e até depois disso, o autoconhecimento, né, era sempre. Aí vieram os históricos, né, com aquela coisa mais. É bonita, eu acho muito bonita a questão da disciplina, a questão, né, do domínio sobre os desejos, da busca constante por sabedoria, mas amar ao próximo, ele mostra, esse gesto mostra simplesmente quem você é realmente. Não é, eu sou capaz de argumentar num diálogo com Platão, com Aristóteles, com Louis Lavelle. Sou capaz. Sendo que, na verdade, a gente não está aqui sozinho. Grande parte desse conhecimento, ele precisa ser aplicado na prática com o teu próximo. O que que adianta você meditar 70 anos numa montanha e saber que você é uma parte ínfima de uma molécula de poeira cósmica, se você vai morrer no meio do mato isolado? Por que que eu disse que a transcendência da criatura, né, diante do na visão do Criador, ou no entendimento de que foi criado, é importante? Por um elemento que eu acho que é fundamental no autoconhecimento contemplativo, que é, que é a gratidão. A, a, a gente, né, quando ele coloca amar a Deus, amar ao próximo, ele está colocando, né, de uma certa forma, dois caminhos de autoconhecimento. O autoconhecimento contemplativo, né, que é o asceta do monge que fica na casa do cacete meditando 70 anos, mas que pode ser feito no nosso dia a dia.
E amar ao próximo, que é essa vivência, a prática do autoconhecimento, né? Através do amor. Então, quando você se vê criatura de um Deus ou de um pai, que seja... Pô, agora eu vou falar de Deus, cara. Pô, a galera vai você, cara, é puta de um religioso do cacete, mas agora não é a live, né? É o vídeo. O YouTube, não é o Instagram. Cara, não tem como você se reconhecer criatura e não ter gratidão no coração. Não tem como. Não tem como. E a gratidão obtida ou vivenciada através da percepção dessa transcendência, ela vai te ajudar na aplicação da parte prática, que é amar ao próximo. Como? Eu não sou criatura sozinho. Deus não me criou sozinho. Criou 8 bilhões de corpos aqui, né, de espíritos, fora os que estão por aí vagando, né? Estima-se aí algo em torno de entre 20 e 30 bilhões, né? Só na crosta terrestre. Então, é uma forma de vivenciar o autoconhecimento muito instantânea. Você não tem que fazer um teste para saber o quanto de autoconhecimento você adquiriu ao longo dos teus 50 anos de vida. 30, 20. É só você chegar e se perceber conversando com alguém. Alguém que você não conhece, alguém que te desagrada, alguém que fala alguma coisa que bate fundo em você. Ali está um grande exercício de autoconhecimento, né? Porque se você for honesto nessa busca, você vai perceber que você não aprendeu quase nada. E por falar de não aprender, né? E por falar em não aprendeu quase nada, cara, essa busca por autoconhecimento é uma busca muito, muito, muito longa. Não só a busca, mas a vivência, a, a, a praxis dessa proposta, ela é muito demorada. E a gente tende, né, a conhecer o que está longe, o que está distante do tempo. Isso a gente conhece. A gente é capaz de julgar a motivação dos sofistas que condenaram Sócrates, né? A gente é capaz de julgar a motivação dos fariseus e dos romanos diante de Jesus, mas a gente não é capaz de responder uma simples pergunta: por que eu fiz isso? O que me levou a fazer aquilo ontem? E aí a gente tem, né, no presente, o agora, e é tão perto que ele está dentro de mim, uma dificuldade quase que intransponível. A gente começa a mascarar coisas, né? O autoconhecimento, inevitavelmente, ele vai te apontar para questões que você precisa trabalhar mais, para questões que você precisa ser mais persistente, né? Só que quem é que quer ver isso, bicho? Mesmo o cara mais pica, mesmo o cara mais, né? Sei lá, o cara mais foda de todos daqui, quando você pega e pisa no calo dele, mas naquele calo que é, o cara desce do salto. O cara desce. Ah, mas ele é humano como todos. É humano, tá? Só que, muitas vezes,
ele passa uma ideia de autocontrole, de autoconhecimento, de disciplina, que simplesmente não foi testado. Ele foi conseguido, talvez, foi vendido, talvez, mas não foi testado. E quando é que se testa o autoconhecimento? Quando é que se testa, né, a sua capacidade de controle? É com o outro. E aí a gente vai voltar a amar ao próximo como a si mesmo. É muito difícil fazer isso, cara. Por isso que eu disse que era complexo. Parece uma coisa, uma frase tão simples, né? Mas ao mesmo tempo ela é tão complexa. Autoconhecimento quer dizer controle? Nem sempre, tá? É honesto a gente falar isso também, né? Não é demagogia. Autoconhecimento, a gente precisa ter condições, e também por isso que o processo é tão lento, né? De perceber que a gente não é isso tudo, que a gente vai reagir de uma forma aquém do que a gente mesmo espera, né? Mas, bicho, é, é fundamental que a gente reconheça isso. Quando você bota para debaixo do tapete, quando você joga para uma área escura da tua vida e deixa ela lá escondida, isso não é autoconhecimento. Isso, às vezes, né, pode ser uma condição humana de fraqueza, pode ser uma condição humana de soberba até, mas não é autoconhecimento. Você pode estudar as várias escolas filosóficas, né? E a honestidade intelectual da tua busca sempre é primária às outras, tá? A gente tem, no século XIX, um filósofo, né? Eu não estudei muito ele, estudei bem menos do que eu gostaria, né? Mas tem uma passagem de um dos livros dele que ele fala o seguinte, e vale como uma reflexão, né? Talvez um complemento daquilo que Sócrates falou 500 anos antes de Cristo, né? Uma vida não examinada não merece ser vivida. Tipo assim, Zé Vitor, você pega a tua vida hoje, pega tudo que você passou hoje, até hoje, nisso que você reconhece como a vida do Zé Vitor, e volta a 40 anos atrás, e você vai começar tudo de novo, exatamente da mesma forma, tipo o feitiço do tempo, exatamente da mesma forma. Você se encantaria? Você teria medo? Como é que você reagiria? Se alguém chegasse aqui para você, o gênio da lâmpada da sacanagem, falava, ó, vou te dar 3 desejos, aí você escolhe, o cara fala, não, eu estava te trolando, eu vou fazer isso. Você vai voltar num ciclo de vivência até a morte, retornar, vivência até a morte, retornar. Como seriam os seus dias? Seus dias valem a pena ser vividos dessa forma, infinitamente? Então assuma o controle da sua vida. Assuma e faça valer a sua vida, independentemente do que você quiser ou do que você quer. Queira de verdade. Queira de verdade. De modo que, se você tiver que fazer esse ciclo ininterruptamente, eternidade afora, vale a pena. É polêmico? É polêmico, né? Porque para você pular disso para uma
consequência é 2 palitos, tá? Mas, obviamente, que você não quer passar a sua eternidade entrando na prisão com 50 anos até morrer, né? Então você vai também refletir sobre isso, tá? Cara, é um tema, o autoconhecimento é um tema que tem inúmeras e inúmeras facetas e em cada uma delas habita uma armadilha. Eu falo pessoalmente, tá? A minha experiência no autoconhecimento é inseparável do meu despertar espiritual. A minha experiência de autoconhecimento, ela está vinculada a uma fé. A uma fé que supõe-se ser raciocinada, né? Mas é complicado falar isso. Eu acho que eu sou reencarnacionista, né? Eu acredito na reencarnação, e eu acho que uma vida, por mais que você viva 100 anos, 150 anos, é muito pouco para você adquirir, né, algo satisfatório nesse quesito. Porque, além de você conhecer na teoria, você precisa da prática. E a prática, ela é diária. Não só, né, nos testes que a gente faz, nas questões difíceis que a gente acaba sendo colocado, mas nas coisas simples, aquelas coisas que nos incomodam. Todo mundo tem isso. E se você não consegue vencer esse incômodo diante de algumas coisas, né, a gente precisa, a gente precisa treinar mais. Muita gente pede nas orações, né? Me dá sabedoria, me dá autoconhecimento, me dá sabedoria, me dá autoconhecimento. Só que quando Deus, se a gente pudesse falar assim, né, te entrega, ele não te entrega a sabedoria e o autoconhecimento prontos. Porque senão, cacete, cara, você ia ser um robô. A gente tem uma pequena fração de livre-arbítrio ainda, né? E esse livre-arbítrio, ele é importantíssimo nessa busca, porque se você pede autoconhecimento, se você pede sabedoria, não é na alegria que você vai mostrar e na reverência dos outros que você vai mostrar a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu autoconhecimento. É na prova mais dura que te exige uma postura e uma escolha dificílimas que você vai mostrar isso, né? Às vezes a gente vai bem, às vezes a gente não vai tão bem. Não existe problema nisso. Existe problema em achar ou querer ir bem sempre. Quando você é colocado nessas provas, ali você tem condições de saber o quanto você adquiriu de sabedoria. Não é dando lição de moral, não é ensinando Padre Nosso ao vigário, tá? E aí a gente vai voltar a 2000 anos atrás. É na tua relação com o próximo. Ali que você vai mostrar tudo isso que você arregimentou ao longo da vida. Porque, cara, a maioria das decisões
a maioria daquilo que a gente chama de autoconhecimento, ele é alto até a página 2. Ele, a menos que você seja um monte que viva 70 anos na casa do cacete, não adianta pra porra nenhuma, tá? Adianta, como eu disse, num prazer masturbatório, mas muito pouca aplicação prática. Então, esse autoconhecimento, ele está inserido intimamente no teu grupo, no teu coletivo. Não tem outro caminho. O autoconhecimento, até para você se conhecer, se você for falar assim, porra, né, dentro da questão psicanalítica, quem eu sou? Do que se compõe o meu inconsciente? O que tem no meu inconsciente? O que eu joguei nessa caverna, né, obscura, escuríssima, né, da minha existência? O que tem lá dentro? Aí a gente vai jogar uma luz ali, né? Tudo que tem lá dentro passa invariavelmente por outra pessoa. Desde bebê, todas. E aí você pode pegar, né, aquela questão, né, dos impulsos que Freud coloca, das fases, etc, etc, né? Mas desde bebê, você está se relacionando. Desde bebê, você não é autossuficiente. Você precisa de um peito, você precisa de ser alimentado, ser trocado, senão você não sobrevive. E nessa relação, né, que teoricamente a gente tem uma carga afetiva tremenda, né, e impactos positivos muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, a gente começa a descobrir o que tem nessa área escura. O que foi falado que eu joguei lá? O que eu fiz que eu não queria me ver fazendo, então eu joguei lá? O que me mostra e eu não quero ver, e eu joguei lá? Joguei lá no inconsciente. Cara, o problema é que o inconsciente, ele não é muito facilmente acessível, né? Ele não vem a hora que a mensagem dele não vem, às vezes nem codificada para o nosso próprio intelecto compreender. Ela às vezes vem num ato falho, ela às vezes vem num sonho, às vezes vem num, enfim, mas está lá, não morreu. E o nosso superego, aquilo que a gente faz, né, como o nosso grande sensor, né, aquele que se fala, ih, bicho, melhor você não ver isso não, joga para lá. Isso aí não está dentro das nossas expectativas, não. Manda para lá. Esse superego é intimamente ligado ao outro, à nossa própria identificação dos seres que a gente tem como exemplo, dos valores sociais, das tradições. Então, amar ao próximo como a si mesmo